Olha, todo mundo já ouviu falar de Roswell, né? Mas e se eu te disser que, antes mesmo de Roswell, aconteceu uma história, assim, muito mais bizarra no estado de Washington? É uma história que tem de tudo: naves estranhas, os primeiríssimos homens de preto e até um acidente militar com mortes que, nossa, levanta suspeitas até hoje. É isso mesmo, hoje a gente vai mergulhar fundo no incidente de Maury Island. Imagina só, receber um aviso desses. Ele fez uma observação que não deveria ter acontecido. Essa frase, que foi dita por uma figura bem sinistra, é o que transforma tudo. É o ponto de virada, sabe? Deixa de ser só uma história de avistamento de OVNI e vira uma baita conspiração. É a partir daqui que o negócio fica sério. Então, vamos aos detalhes. Tudo bem? Vamos lá. A nossa história começa em 21 de junho de 1947. Pensa num dia que parecia ser super normal para um patrulheiro portuário chamado Harold Dell. Ele estava lá no barco dele, navegando pelas águas calmas de Puget Sound. Mal sabia ele que o que ele ia ver naquele dia ia virar a vida dele de cabeça para baixo, para sempre. E o que ele viu? Bom, não foi pouca coisa. Eram 6 naves voadoras em formato de anel, com uns 30 metros de diâmetro cada. Elas eram douradas, prateadas e o mais bizarro, completamente silenciosas, sem motor nenhum visível. 5 delas ficavam circulando uma cesta que parecia estar com algum tipo de problema. O que mais impressiona aqui é o nível de detalhe que o Dow descreveu. Ele não falou só, viu umas luzes não. Ele falou de janelas, de um metal que parecia ter um padrão de madeira. São detalhes que dão um peso, uma sensação de que aquilo era real mesmo. E aí, de repente, a coisa toda vira um caos. A nave que estava com problema começa a perder altitude, outra se aproxima, parece que para ajudar. Então, a nave danificada começa a soltar milhares de folhas de metal branco. E junto com isso, começa a chover uns detritos que pareciam lava quente. Cai tudo em cima da baía, em cima deles. Quer dizer, isso aqui mostra que não foi um avistamento passivo, de longe. Eles estavam literalmente no meio de uma cena super perigosa. E as consequências foram bem pesadas. O filho do Dial acabou com o braço queimado, o cachorro da família morreu e o barco ficou todo danificado. Imagina o desespero. Eles conseguiram chegar na costa e ali, no meio do choque, o Dial teve o sangue frio de juntar amostras daquele material bizarro que caiu do céu. Talvez ele já soubesse que ia precisar provar o que tinha acontecido. Olha, se a história parasse por aí, já seria um caso ufológico, uau, impressionante, né? Mas não. O que aconteceu na manhã seguinte é o que realmente transforma essa história. É o que dá origem a uma das maiores lendas urbanas que a gente conhece até hoje. Pensa bem. Na manhã seguinte, um homem de terno preto bate na porta do Dow. E esse é um dos primeiríssimos relatos dos homens de preto da história. E o cara não estava lá para bater papo. Ele sabia de absolutamente tudo que o Dow tinha visto e foi bem direto. Ameaçou a família dele. A mensagem era muito, muito clara. Fica quieto. Esquece o que você viu. Mas mesmo com medo, o Dow contou para o chefe dele, um cara chamado Fred Crisman. Guarda esse nome, porque ele é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. A história começou a vazar e chegou nos ouvidos de Kenneth Arnold. Sim, aquele Kenneth Arnold, o piloto que semanas antes tinha tido seu próprio avistamento famoso e praticamente inventou o termo disco voador. Uma revista contratou ele para ir até lá e descobrir essa história do Dow era verdade ou mentira. Só que a história do Dow já começou a ter problemas e de dentro da própria casa dele. A esposa dele, ela não só não acreditava, como falou para um repórter que era tudo mentira, que estava cansada de passar vergonha. A coisa ficou tão feia que ela chegou a ameaçar o próprio marido. E aí fica a dúvida, né? Quem estava falando a verdade? O Kenneth Arnold, o investigador, estava ali cheio de dúvidas. Será que era farsa? Será que era verdade? E aí ele tomou uma decisão que mudou completamente o rumo das coisas. Ele resolveu chamar a inteligência militar. O que ele não imaginava é que essa atitude ia acabar em tragédia. E a partir desse ponto, tudo acontece numa velocidade assustadora. E quando eu digo rápido, foi rápido mesmo. Olha só a linha do tempo. Na tarde do dia 31 de julho, 2 oficiais da Força Aérea, Capitão Davison e Tenente Brown, chegam. Na mesma noite, eles se entrevistam o Crisman e pegam a caixa com os fragmentos. E aí, de madrugada, às 2h12 da manhã do dia 1º de agosto, o bombardeiro B-25 deles decola com as amostras. Menos de meia hora depois, por volta de 2h37, o motor esquerdo do avião pega fogo e a aeronave simplesmente cai. 2 oficiais militares mortos no acidente. E nesse exato momento, o caso muda de patamar.
Deixa de ser uma história esquisita de OVNI para se tornar um incidente fatal envolvendo militares. As coisas ficaram muito, muito sérias. E a reação dos militares foi imediata. Isolaram completamente o local do acidente. E o motivo oficial não era só um acidente de avião. A justificativa foi a presença de material classificado a bordo. Material classificado, que era exatamente o quê? As amostras de Maury Island. Coincidência? Bom, agora o cenário era o seguinte: 2 oficiais mortos, um acobertamento militar rolando, e todo mundo começou a olhar para quem? Claro, para o Harold Dahl e Fred Quisman. A pressão em cima dos dois ficou simplesmente insuportável. E para completar, quem entra na história? O FBI. E eles tinham uma missão bem clara: botar um ponto final nesse caso o mais rápido possível. A linha de investigação deles foi direto na explicação mais fácil. Tudo não passava de uma farsa criada por Dahl e Quisman para ganhar dinheiro ou atenção. E a narrativa oficial foi essa, cravada na pedra. Um major chegou a declarar: esta é a maior farsa já perpetrada. 2 oficiais do exército perderam a vida como resultado indireto desta fraude. Quer dizer, eles não só disseram que era mentira, eles culparam publicamente Dale e Quisman pelas mortes. É uma acusação pesadíssima. E com essa pressão toda, o que aconteceu? Dale e Quisman assinaram confissões, dizendo que inventaram tudo. Caso encerrado, certo? Não exatamente. Documentos que vieram a público muito tempo depois mostram que o próprio FBI sabia que o Dale só confessou para se livrar daquela situação, para que o deixasse em paz. Mas, para eles, a confissão era conveniente, né? Permitiu fechar um caso que já estava muito complicado. Mas sério, uma confissão forçada pode ser o fim de uma história tão complexa? De jeito nenhum, porque a versão oficial, a da farsa, simplesmente não consegue explicar a sequência de coisas muito, mas muito estranhas que aconteceram depois. Pensa comigo, se era só uma mentirinha, como a gente explica isso? O repórter que estava mais a fundo no caso, Paul Lance, morre de repente de meningite com só 29 anos. O editor, Ray Palmer, que tinha guardado algumas das amostras, tem o escritório arrombado e a única coisa que roubam são as amostras. E o próprio Kenneth Arnold, dias depois, quase morre num acidente de avião bem esquisito, com o motor falhando na decolagem. É muita coincidência, não acha? Passaram-se décadas e, com o tempo, com novos arquivos sendo liberados, surgiram 2 teorias alternativas bem fortes para explicar tudo isso. E o mais interessante é que nenhuma delas necessariamente envolve seres de outro planeta. Uma dessas teorias, talvez a mais pé no chão, envolve a usina nuclear de Hanford. Era uma instalação super secreta da Segunda Guerra que produzia plutônio para a bomba atômica. O descarte de lixo radioativo era um problemão para eles. E se o que caiu do céu não fosse uma nave alienígena, mas sim um avião militar que teve um acidente enquanto transportava esse lixo? Isso explicaria o material parecido com escória, as queimaduras e, principalmente, explicaria por que os militares fizeram de tudo para abafar o caso e classificar as amostras como secretas. No fim das contas, tudo parece girar em torno de uma pessoa, Fred Quisman. Quem era esse cara, afinal? Uma simples testemunha que foi pega no meio de uma farsa? Ou será que ele era um agente secreto envolvido numa operação clandestina e a história do OVNI foi só uma cortina de fumaça? A gente talvez nunca saiba a verdade completa sobre Maury Island, se foi uma farsa, um acidente nuclear ou um contato real. Mas uma coisa é fato: foi este o incidente que deu origem a toda a mitologia dos Homens de Preto e que, de certa forma, criou o manual de como acobertar um caso de OVNI. E a pergunta que fica é: o que realmente aconteceu naquele dia?